Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. João 4:48. Eu quero falar com vocês sobre as 3 doenças às quais a fé está sujeita. Essas 3 doenças se subdividem em diferentes estágios. Vamos abordar, em primeiro lugar, a fé que busca. O poder da fé que busca reside em sua força de levar o homem a orar. E aqui está a sua doença. Quando estamos procurando começar, somos muito propensos a suspender nossa vida de oração. Com que frequência o diabo sussurra no ouvido do homem: não ore, isso não leva a nada. Você sabe que as portas do céu vão bater na sua cara. Se o homem acha que recebeu uma resposta à sua oração, Satanás diz: você não precisa orar mais, já recebeu o que havia pedido. Mas se depois de um mês de clamor ele não recebe a bênção, Satanás sussurra: como você é tolo por ficar parado aí no portão da misericórdia, saia daí, vá embora. O portão está muito bem trancado e você nunca será ouvido. Meus amigos, como vocês estão sujeitos a essa doença enquanto buscam Cristo? Insisto em que clamem e trabalhem contra ela, sem nunca deixar de orar. Um homem jamais afundará no rio da ira divina se clamar. Clame a Deus por misericórdia e a misericórdia nunca se afastará de você. Não deixe que Satanás o afaste da porta temporariamente fechada, mas empurre-a, quer ele queira, quer não. Se desistir da oração, você estará selando sua condenação. Se renunciar à súplica, você estará renunciando a Cristo e ao céu. Continue em oração. Mesmo que a bênção possa demorar, mais cedo ou mais tarde ela virá. No tempo próprio de Deus, ela há de ser mostrada a você. A doença que mais provavelmente se abate sobre aqueles que já estão no segundo estágio, ou seja, aqueles que já confiam inquestionavelmente em Cristo, é a doença de querer ver sinais e maravilhas para então crer. No começo do meu ministério, junto a uma população rural, conheci pessoas que achavam serem cristãs simplesmente porque, segundo imaginavam, tinham visto determinados sinais e maravilhas. Histórias das mais ridículas me eram então narradas por pessoas ingênuas e sinceras, como motivo pelo qual acreditavam terem sido salvas. Ouvi uma vez um relato que é mais ou menos como se segue: eu creio que meus pecados foram eliminados. Por quê? Bem, Senhor, eu estava de joelhos no quintal da minha casa e vi uma grande nuvem. Pensei que Deus poderia fazer que aquela nuvem fosse embora, se isso fosse do seu agrado. E ela foi embora. Eu então cheguei à conclusão de que a nuvem e os meus pecados haviam ido embora. E desde então não tenho tido nenhuma dúvida disso. Bem, pensei na ocasião, você tem boas razões para duvidar, pois isso é totalmente absurdo. Se eu fosse contar todos os caprichos e fantasias que algumas pessoas têm em sua mente, você poderia até achar graça, mas isso não iria adiantar coisa alguma. Não haja dúvida de que os homens podem montar qualquer história estúpida, qualquer fantasia estranha, com o objetivo de nos fazer pensar que é assim que podemos confiar em Cristo. Ó, meu caro amigo, se você não tem outra razão para crer que está em Cristo do que simplesmente um sonho ou uma visão, é hora de começar tudo de novo. Tenho certeza de que alguns têm se alarmado e até se convencido por estranhas excentricidades de sua imaginação. Mas se você for confiar nessas coisas como sendo uma garantia real dada por Deus, se for olhar para isso como evidência verdadeira de que é salvo, afianço-lhe que estará simplesmente se apoiando em um sonho fugaz, uma ilusão. Seria a mesma coisa que tentar construir um castelo no ar ou uma casa sobre a areia. Aquele que crê em Cristo o faz tão somente por causa daquilo que ele diz e faz e que está na sua palavra. Não crê em Cristo porque sonhou com o Senhor ou porque ouviu uma voz, que poderia ser o gorjeio de algum pássaro cantando, ou porque achou que tenha visto um anjo no céu ou uma névoa que assumiu um formato peculiar ou qualquer outra coisa. Não, precisamos parar de vez com essa história de querer ver sinais e maravilhas. Se vierem, seja agradecido, mas se não vierem, simplesmente confie na palavra que diz: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, como está em Mateus 12:31. Não digo isso para ferir qualquer consciência, pois talvez tal consciência possa encontrar algum conforto em maravilhas assim tão singulares, ou seja, ridículas. Digo essas coisas e de modo honesto para que você não se deixe iludir. Faço-lhe um apelo e advertência solene para que não coloque sua confiança em nenhuma coisa que ache que tenha visto, ouvido ou sonhado.
Este livro que tem aqui nas minhas mãos, a Bíblia, é a palavra segura do testemunho de Deus, ao qual fazemos muito bem em dar toda atenção, tal como uma luz que brilha intensamente nas trevas. Confie no Senhor, espere pacientemente por Ele, lance toda a sua confiança em quem você pode colocar todos os seus pecados, a saber, Jesus Cristo somente, e você será salvo, e não precisa de mais nada. Receio que alguns cristãos em Londres caíram nesse erro de esperar ver sinais e maravilhas. Eles têm promovido reuniões de orações especiais visando um reavivamento. Como as pessoas não têm, nessas reuniões, caído no chão como se estivessem desmaiado, ou não têm gritado ou feito uma ruidosa barulheira, talvez os promotores do evento tenham achado que isso é um avivamento, mas o avivamento não veio. Que tenhamos olhos apenas para ver os dons de Deus da maneira que Deus escolha nos conceder. Não queremos propriamente o reavivamento de algum lugar que as pessoas contam ter experimentado ou não. Queremos o reavivamento em sua bondade, sim, mas não dessa forma e daquela particular. Se o Senhor nos mandar um reavivamento, ficaremos extremamente felizes, porque vidas serão transformadas e homens serão regenerados. Ficaremos ainda muito felizes por não termos tido aquelas obras da carne excepcionais. Se o Espírito trabalhar na alma, seremos felizes em constatar a verdadeira conversão. E se Ele escolher trabalhar no corpo também, ficaremos muito gratos por ver isso. Se o coração dos homens for renovado, que importância tem se eles sentem isso ou aquilo? Se sua consciência for despertada e ele receber um coração que ama a Cristo sobre todas as coisas e tem nele uma alegria indizível e cheia de glória, o que mais poderíamos querer? Se simplesmente encontraram Cristo, por que lamentar ou que diferença faz não terem ficado prostrados por 5 ou 6 horas? Aceite ficar sem sinais e maravilhas. De minha parte, não tenho nenhuma ansiedade por eles. Quero ver a obra de Deus sendo feita à moda de Deus. Um reavivamento verdadeiro e completo, no qual sinais e maravilhas podem ser dispensados, pois não são exigidos pela fé e serem até alvo de zombaria dos que não têm fé. Tendo falado, portanto, de 2 doenças, vou agora mencionar a terceira. A terceira doença que se coloca do nosso caminho de obtenção do mais elevado grau de fé, ou seja, da plena segurança em nossa fé, é a negligência na observação. O oficial do texto de João que lemos indagou a seus servos interessados sobre a hora em que seu filho fora curado. Por meio da resposta deles, obteve a segurança e firmeza em sua fé. Não costumamos observar a mão de Deus como deveríamos. Os pioneiros puritanos, quando chovia, diziam poeticamente que Deus havia desarrolhado as garrafas do céu. Hoje, quando chove, dizemos simplesmente que as nuvens se condensaram. Se os mesmos puritanos tinham de cortar um campo de feno, oravam pedindo ao Senhor que lhes desse um dia ensolarado. Nós não, talvez nos consideremos mais sábios do que somos. Consideramos que não há muito ou nenhum valor em orar por coisas assim, por acharmos que elas fazem parte do curso normal da natureza. Os puritanos acreditavam que Deus estava presente em uma tempestade, assim como em qualquer nuvem de poeira. Falavam de um Deus presente em todas as coisas, enquanto nós as tratamos mais como leis da natureza. Como se as leis naturais pudessem existir, senão porque existe justamente alguém para criá-las e executá-las, e um poder divino que coloca todo esse mecanismo em ação. Não alcançamos segurança em nossa fé porque não prestamos atenção e não observamos o suficiente. Se você prestasse mais atenção à bondade providencial de Deus no seu dia a dia, se observasse a resposta às suas orações, se simplesmente percebesse e anotasse as contínuas misericórdias de Deus para com você, realmente acho que você se tornaria tal qual aquele pai que foi levado à plena certeza de fé porque se interessou em saber e confirmou que, na exata hora em que Jesus falara, havia ocorrido a cura do seu filho. Seja atento, cristão. Aquele que busca perceber a obra da providência nunca terá falta de uma providência a perceber em todas as coisas. Guarde bem, portanto, essas 3 doenças da fé: cessação de oração, falsa esperança em ver sinais e maravilhas e negligência na observação das demonstrações da mão de Deus. Agora, existem 3 perguntas a serem feitas quanto à sua fé. Em primeiro lugar, se você diz, eu tenho fé, que assim seja.
Existem muitos homens que dizem possuir ouro, mas nada têm. Muitos que se consideram ricos e que possuem cada vez mais bens, mas que na verdade estão pobres, nus e na miséria. Assim, antes de mais nada, eu pergunto: sua fé o leva a orar? Não a oração do homem que repete como um papagaio aquela prece que um dia aprendeu, mas na verdade você ora como ora uma criança. Conta a Deus com sinceridade quais são seus desejos e vontades. E isso é criado em seu coração e regulado pelo Espírito Santo. Você realmente busca a sua face e pede a sua misericórdia? Se você vive sem oração, é uma alma sem Cristo. Sua fé é uma ilusão e a confiança que dela possa resultar não passa de um sonho volátil que acabará por destruí-lo. Acorde desse seu sono mortal, pois enquanto você estiver embotado por sua falsa oração, Deus não poderá responder a ela. Você não viverá para Deus se não se trancar com Ele em seus aposentos. Quem nunca se ajoelhou na terra, jamais poderá colocar-se de pé no céu. Aquele que nunca lutou, como Jacó, com um anjo aqui embaixo, nunca será admitido no céu por aquele anjo lá em cima. Sei que estou falando hoje a algumas pessoas que não oram. Você certamente tem sempre tempo disponível para estar presente em seu local de trabalho, mas não para se trancar em seus aposentos para orar. Você provavelmente nunca ora com sua família, mas não é bem sobre isso que quero falar agora com você. É sobre a sua oração particular que você tem negligenciado. Às vezes, você se levanta pela manhã bem em cima da hora para os seus compromissos de trabalho e até se ajoelha para orar. Mas onde está a oração? Você também não observa nenhum outro momento de súplica em seu dia. Para você, a oração parece ser um tipo de luxo caro demais para ele se entregar com frequência. Ah, mas aqueles que têm fé verdadeira em seu coração estão sempre orando, quase que o dia inteiro. Não quero dizer que fiquem sempre ajoelhados, mas para esses é comum, enquanto realizam seu trabalho ou cuidam dos seus negócios, enquanto estão na fábrica, na loja ou no escritório, que seu coração encontre um pequeno espaço, nem que seja de alguns minutos apenas, para se recostarem no peito do seu Deus, voltando depois para baixo novamente, para suas atividades terrenas e o lidar face a face, agora restaurados, com os homens deste mundo. Essas breves orações, não as que enchem plenamente o incensário pela manhã, mas as que lançam pequenas quantidades de incenso no ar durante o dia, mantendo o aroma sempre santo e perfumado, são a maneira melhor de viver, sendo essa a vida verdadeira de um genuíno cristão. Se a sua fé não faz que você ore, você não tem mais nada a fazer com ela. Livre-se dessa falsa fé e Deus irá ajudá-lo a começar tudo de novo. Contudo, você insiste em afirmar: eu tenho fé. Vou então lhe fazer a segunda pergunta. Esta fé faz com que você seja obediente? Jesus disse ao oficial: vai, e ele foi, sem dizer nem mais uma palavra. Embora bem pudesse ter desejado permanecer e ouvir mais o mestre, o oficial obedeceu. Sua fé faz você obedecer. Nos dias atuais, temos um tipo de cristão dos mais lamentáveis, o homem sem integridade. Já ouvi negociantes comentarem isso, que conhecem homens de negócios que não têm temor a Deus, mas são homens justos e corretos em suas transações comerciais, e que, por outro lado, conhecem cristãos professos, não declaradamente desonestos, mas que costumam passar dos limites da honestidade aqui e ali nos negócios. Não são aqueles cavalos que não andam, mas sim aqueles que de vez em quando empacam. Se tem pagamento a fazer, burlam, não cumprem os prazos ou não são exatos nas contas. O fato é que, às vezes, por que não dizer o que é a verdade? Você pega cristãos cometendo atos sujos, professores manchando a si mesmos com atitudes que homens puramente mundanos desprezariam. Senhores, dou meu testemunho hoje como ministro de Deus, sincero e honesto demais para alterar uma palavra sequer a fim de agradar a qualquer homem que seja. Você não é um cristão autêntico se age nos negócios abaixo da dignidade de qualquer homem honesto. Se Deus ainda não fez que você se torne honesto, então você ainda não é salvo. Pode estar certo de que, se prosseguir assim, desobediente às leis de Deus, à palavra de Deus, se a sua vida for inconsciente e lasciva, se sua atitude e sua conversa continuarem manchadas com coisas que até um mundano rejeitaria, o amor de Deus não está em você. Não estou pedindo perfeição. O que realmente peço é honestidade. Se o evangelho que você crê ainda não levou você ao mesmo tempo cuidar
de sua vida comum e orar, se você não foi feito ainda uma nova criatura em Cristo Jesus, sua fé é simplesmente um nome vazio, como o metal que soa ou como o símbolo que retine, como está em 1 Coríntios 13, 1. Quero lhe fazer só mais uma pergunta sobre sua fé e então encerrarei. Se você diz, eu tenho fé, essa fé abençoa sua casa? O bondoso e grande pregador Roland Hill disse certa vez, em sua maneira singular de se expressar, que quando o homem se torna cristão, até seu cachorro e seu gato precisam também ser os melhores. Acho que foi Jay que disse que, quando o homem se torna cristão, ele melhora em todas as relações. Torna-se um marido melhor, um empregado melhor, um chefe melhor, um pai melhor do que antes. Do contrário, sua fé cristã não é genuína. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, vocês já pensaram em abençoar seu lar? A condição de alguém dizer, eu tenho a minha fé em Cristo só para mim mesmo? Se assim é, não fique preocupado quanto a ela lhe ser tirada entre aspas. Você não precisa colocá-la sob trancas e a 7 chaves. O diabo não está muito interessado em tirá-la de você. Receio que um homem que pode guardar sua bondade para tão pouco ou nenhum uso não venha a ter reserva suficiente nem para o seu próprio uso, quanto mais para abençoar os outros. Contudo, é estranho dizer, às vezes você encontra pais que parecem menos interessados na salvação de seus filhos do que na salvação das crianças pobres do orfanato. Querem ver seus filhos se saindo bem na vida e a linda filha fazendo um belo casamento, mas parece que não há nenhuma preocupação em sua mente quanto à sua conversão. É verdade que o pai frequenta a igreja, congrega-se juntamente com a família em uma comunidade cristã de adoração. Ele espera que seus filhos possam se dar bem na vida. Tem, pelo menos, o benefício da esperança do pai. Certamente, um grande legado. Além disso, quando o pai morrer, deixará para eles os seus bens e, em razão destes, poderão prosperar. Mas, ao que parece, a alma paterna jamais ficou preocupada se eles serão salvos ou não. Adeus a essa falsa crença em Deus. Jogue-a no lixo. Que seja enterrada, como o sepultamento de um asno, jogada fora do arraial, como uma coisa impura. Não é este, sem dúvida, o Evangelho de Deus, de Cristo. Quem não se importa com sua própria casa é pior do que um ímpio e um publicano.